Gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje trago aí um tema polêmico. Todo mundo fala dele, viu? Mas é polêmico. Eu tenho gravação aqui, ó, gente. Aqui, tô bem aqui, é que eu vou ter que ir lá. Tá bom, pode ir. Tá bom? E aí, esse tema polêmico, ninguém foge dele. Nenhum de nós foge dele. Mas é aquele tema, é aquela situação, é aquilo que a gente passa, que a veia incha, que solta assim de lá de dentro, sempre assim, sentimentos, angústias, revoltas, tá? E hoje nós vamos falar então de esse tema aí. Dá nó em pingo d'água, viu, gente? Dá ou não dá? Dá. E tem gente que fala assim pra mim depois da palestra: parece que você falou em casa. Porque família só muda porque estamos todos no mesmo padrão, né, de espíritos imperfeitos ainda. E aí as dificuldades que tem lá na minha casa, tem na sua também. Tem ou não tem? Mas, preocupados com essas relações familiares, a espiritualidade tem impedido muito que a gente fale sobre família. Por quê? Porque nós estamos em plena transição planetária. Estamos chegando no pico máximo dela, para que os novos anos depois venham mais tranquilos. Mas, para isso, ainda vai dar uma esquentada. Eu costumo dizer que é o caldeirão. O caldeirão fervendo. Toda a sujeira que está embaixo tem que subir. Para quê? Para a gente limpar. Quem é esse caldeirão? É o planeta? Não é o planeta. Esse caldeirão somos cada um de nós. Tá? Porque o planeta está muito bem obrigada. Apesar aí de toda a problemática com todo o sistema, ecossistema, natureza, Greenpeace e tudo isso, quem está no comando do planeta é somente Jesus. Então ele está comandando tudo da melhor forma possível. A gente não precisa se preocupar tanto, a gente só precisa cuidar da nossa parte. Mas a gente não precisa se preocupar com a parte que não nos cabe com o planeta. Porque o planeta vai bem. Quem não vai bem? Nossa. Quem não está bem? Nós. Né? Então, para isso, eles estão preocupados com as questões familiares, porque é lá que tudo acontece, que tudo começa. Porque é dentro de casa que a gente aprende como conviver em sociedade. A primeira sociedade nossa é o nosso lar. Tá? E aí depois a gente vai para fora, não é isso? Se a pessoa é mal educada dentro de casa, ela vai ser educada na rua? Não tem como. Tá? Apesar da gente usar máscaras para a sociedade, uma hora ela cai. E aí tudo que está dentro aparece. Mas as questões familiares são preocupantes por quê? Porque lá em Obras Póstumas, eu sempre gosto de lembrar isso. Os espíritos mostram para Kardec quais seriam as características do pico de transição planetária, esse que a gente está passando agora. Uma delas, eles falam várias características, tá? Uma delas seria a loucura, maior número de aumento de loucura, e hoje a gente traduz loucura para transtornos. Tudo aquilo que te desequilibra, a gente entra lá no período da loucura. Tudo bem? Quais são as síndromes que nos desequilibram? Vamos dar nomes? Depressão, o que mais? Ansiedade. O que mais? Estresse, pânico, burnout. Já ouviram falar de burnout? Insônia, né? Insônia é um tipo que te desequilibra, né? Então todas essas questões entram na classificação de loucura. Quem é que está longe dela? Ninguém. Tudo doidão. Caldeirão fervendo, né, gente? Caldeirão fervendo, tá? E a outra característica seria o maior número do aumento de suicídios. E aí ele põe a vírgula, que sempre depois da vírgula é que vem a questão maior. Principalmente entre as crianças.
E aí você pergunta, sempre me fazem essa pergunta, Dani, mas o que levaria uma criança a se suicidar? Nós vamos falar sobre isso, porém, as pessoas duvidam um pouquinho. Vamos falar de números? São Vicente, final de 2023, aumentou 200% o aumento do suicídio infantil. A idade em que a nossa cidade está é de 9 e 10 anos. E vem a ONU com mais dados. Aumentou tanto que a idade da ONU para o mundo, e aí não é para o Brasil, está entre 5 e 14 anos. O que levaria, Dani, uma criança de 5 anos a se suicidar? E aí que entra quem? Entra A família. a família. E essa é a grande questão que a gente precisa tratar, que é a nossa família. Aí eu pergunto, tratar que família, gente? Vocês têm que tratar que família? A de vocês. Cada um com a sua, não é assim? Cada um com o seu merecimento, com os seus lá, né? Eu costumo dizer que eu e o Rodrigo não somos endividados, a gente só teve 4 filhos, buscando aí o 5º, então a gente não é nada endividado, né? O que vocês acham? Não tem dívida, né? Só tem um carnê bem grandão aí para quitar. E aí vocês acham que lá na minha casa somos em 6 hoje? Mais a minha gatinha. É tranquilo? Não. Dani, mas você é espírita, o Rodrigo é espírita, vocês fazem evangelho lá, vocês estão sempre trabalhamos há quase 30 anos com evangelização. É tranquilo? Não é tranquilo. Porque nós trazemos bagagens, né? E vocês acham que a questão do suicídio, né, em 2026, a maior causa mortes do mundo vai ser o suicídio? Vocês acham que o suicídio vai chegar na família de vocês? Sim ou não? Sim. Provavelmente. Provavelmente. Existe uma grande probabilidade. E quando a gente fala de suicídio infantil, a gente tem que tomar cuidado. Porque a ONU fala assim, ó, o jovem dá sinais, o adulto dá sinais, mas a criança não dá sinais. A criança não mede consequências, a criança só quer acabar com aquilo que não está legal, com aquilo que não está bom. Ele vai e faz. Entendem como é preocupante? E eu preciso cuidar de quem está lá. Mas só do meu núcleo que eu preciso cuidar? O que vocês acham? Dani, eu não tenho criança em casa. Estou livre então. Está livre? Não. Eu preciso cuidar dos meus. Eu tenho sobrinhos, eu tenho vizinhos, eu tenho filhos de amigos, que também fazem parte. Por quê? Porque se eu tenho já essa informação, eu posso ajudar ou não? Eu devo ajudar. E aí quando fala que em 2026, quem traz esse dado de 2026 é Edivaldo, e aí agora a ciência já vem falando, hoje a maior causa mortes do mundo é o diabetes, segundo o infarto. Em 2026, que está onde? Logo ali. Vai ser o suicídio. E aí quando a gente vê as questões da loucura, que são os desequilíbrios da humanidade, não está longe mesmo. Tá? Hoje, se você quiser marcar uma consulta médica, psicológica ou psiquiátrica, vai demorar um pouquinho. No SUS, são 2 anos a espera. Por que será? Porque está aumentando. E as pessoas precisam de ajuda, né? Então, para falar de família, eu tenho uma pergunta para vocês. A sua família é um projeto de Deus? O que você acha? Sim. Toda família é um projeto de Deus. Por isso eu preciso o quê? Cuidar, zelar, tratar. É assim ou não é? E quando a gente fala de criança e jovem, eu costumo sempre perguntar, tem alguns espíritas que não gostam de afirmar, mas existe uma questão lá no livro dos Espíritos que explica. Eu pergunto para vocês assim, quem aqui pode dizer que não tem obsessor? Quem aqui pode dizer que não tem? Será que tem alguém que pode falar assim, ó, eu tô livre? Será que tem alguém? Questão 459 do livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos na nossa vida? Sim.
Eles respondem sim, vírgula, e a vírgula é que é importante, porque explica. Muito mais do que vós podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos comandam. Doutrina espírita explica, ok? Então, considerando que todos nós temos algum tipo de influência, as pessoas têm medo da palavra obsessor. Obsessor é influência que é exercida sobre você através de um espírito, ok? Então, já que nós somos sugestionáveis pelos espíritos, dependendo da nossa condição física, Dani, então nós não comandamos o que nós queremos? Depende. E aí é que vem as questões que cada um tem as suas particularidades. O tipo de influência, ele é peculiar, dependendo da sua idade. Você sabia disso? Um obsessor que quer atrapalhar a sua vida, ele vai lá na sua casa, porque é o lugar mais fácil de te tirar do sério. Por que será, né? Por que será que é lá que a nossa veia incha, a gente fica, fala mais alto, ou não? E lá, É lá a gente mostra quem a gente é, dentro de casa. Na rua a gente fala tão lindo, tão lindo, Um palavras tão doces. Mas lá o negócio esquenta. A voz aumenta, as palavras mudam e tudo fica um pouquinho mais difícil. Então, quando ele quer, vou pegar ele, vou lá na casa dele. Ele primeiro busca algumas características para mexer com você. Qual é a primeira idade que eles procuram? Vocês sabem? Adolescente. Por que adolescente? Por que será, né, que o adolescente é mais fácil? Porque o adolescente está em pleno conflito. Transição, né? Abrindo processos de vidas passadas. Nós temos visto muitos jovens com muitos problemas psiquiátricos, psicológicos. Se ele já tem esse problema, se encostar alguém do lado dele, vai ficar mais fácil? Vai ficar mais difícil. Principalmente para você. Não tem adolescente na sua casa. Qual é a segunda idade que eles buscam? Idoso. Por que será? Porque o idoso se sente Sozinho. só. Incompreendido. Parece que ele fala sozinho, ninguém escuta, ninguém dá bola mais pro idoso. Vocês sabiam que a cidade de Santos é a cidade que mais idoso se mata no Brasil? Pela característica também de ser uma cidade que tem a idade elevada, né? As pessoas se aposentam e têm o sonho de morar em Santos. E aí, o sonho vira pesadelo. Terceira idade, criança. É tão fácil manipular criança. E outras questões. Então, a gente precisa cuidar, principalmente quem tem essas idades em casa. Agora, se você mora sozinho, cuidado. Porque a pressão vai ser um pouquinho mais ferrenha. A mira é você. Hã? A mira é você. Aí vai lá no teu trabalho, vai lá nos teus amigos. Ih, tem tanto. Desconfia de todos. Direto, já tem que ficar esperto se você mora sozinho. Tá? Então, por isso as peculiaridades. A questão do suicídio infantil. Nós estamos perdendo a mão com as crianças. Cuidado, porque nós estamos perdendo a mão com as crianças. Nós estamos perdendo muito tempo na internet, redes sociais, vigiando a vida dos outros. E as crianças estão cada vez mais com excesso de tela. Então, quem está educando seu filho? Se a maior parte do tempo, para ele ficar quietinho, porque é mais fácil, eu entrego o celular. Eu dou tela. Ah, mas esse vídeo aqui não tem problema nenhum. Ele só está perdendo tempo.
tempo de vida, assim como a gente também. Cuidado, muito cuidado. E as crianças estão participando cada vez mais da problemática familiar. Criança não tem que saber dos problemas dos pais. E a gente perde a mão. Porque a gente briga, a gente fala, a gente conta, a gente fala até mal do marido para os filhos, ou da esposa. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso, porque só o pessoal lá do outro centro. O pessoal do outro centro é muito mais educado e faz isso. Mas a gente tem perdido a mão. E quando a gente perde a mão, é quando a gente fala assim, ó, meu filho não vai passar pelas necessidades que eu passei. Aí você já perdeu a mão total. Porque o que te fortaleceu, o que te faz você estar aí sentado nessa cadeira hoje, foi a dificuldade que você passou. Não foram as facilidades. E a gente quer dar cada vez mais facilidades para os nossos filhos. A gente até briga com o professor por causa da malcriação do nosso filho. Está cada vez mais difícil entrar em sala de aula, viu, gente? Daqui a pouco não vai ter mais professor. Porque a falta de respeito, não digo nem a falta de educação, porque a falta de educação já é... A falta de respeito está imperando. A gente vê crianças batendo em idosos. Quem perdeu a mão? Nós perdemos a mão. E aí as pessoas me perguntam, Dani, mas por que crianças se matam? Por tudo isso. Tá? Então, a gente precisa cuidar. Cuidar da onde? Lá de casa. E o que é família, então? Emmanuel fala assim, ó. De todos, ele não fala de alguns, ele fala de todos. Os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. A tua família é mais importante que o teu trabalho, que a tua profissão, que qualquer coisa. E a gente deixa a família sempre para depois. Do ponto de vista, e aí ó, a vírgula é que é importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. O que é alicerce? É o que dá sustentação, base, para ficar de pé. Então você só está de pé hoje porque a tua família te deu essa base espiritual. Mesmo sem você saber, mesmo sem você enxergar. O que te mantém de pé é a tua família. Dani, mesmo é porque tu não sabe quem mora lá na minha casa, Dani. Tu tá falando isso, não é verdade. Tá fácil lá em casa, gente? Tá ou não tá? Não tá. Mas não tem que estar fácil. Porque a gente tem que tratar dentro para ficar fácil. Se a gente mudar o ponto de vista da situação difícil, vai ficar mais leve, não vai ficar mais fácil. A gente vai conseguir levar com mais clareza, com mais leveza. Principalmente quando tem louça na pia, quando tem todos os copos do armário estão na pia, quando tem toalha molhada na cama, brinquedo jogado por toda a casa. É ou não é? Mesmo quando você tem que lavar, você até lava, mas fala assim, ó, eu lavo, quero ver quem vai tirar do varal. Fica lá 3 semanas roubando o varal. Porque ninguém quer tirar. É fácil isso? Depende do ponto de vista que você leva a família. Então tudo a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos para com essas situações. Quando eu olho para tudo isso e penso assim, mas deixa eu cuidar um pouquinho mais de todo mundo, vai ficar mais leve ou não vai? Do que eu pensar assim, só eu nessa casa, se não fosse eu, não fica mais leve, gente? Quando eu penso em cuidar de quem está lá. Mas todo dia a gente quer fazer as malas embora, não quer? Ah, esqueci, é só o pessoal lá do outro centro. Como que é a fala de mãe?
A hora que eu for embora, eu quero ver como é que vocês vão ficar. É assim ou não é? Escutei isso da minha mãe, falo isso dos meus filhos, não é assim? Que vai de geração em geração, né? Só que não esqueça que quem te dá o alicerce para você viver a sua vida é esse cadinho aí difícil que é a sua família, tá? A palavra família reaviva em nós sensações de segurança e aconchego. Se isso não está acontecendo com você, o problema não está na sua família, está em você. E aí isso precisa ser tratado. Se eu não sinto segurança e aconchego na minha casa, o problema está em mim e não em quem está lá. E aí a lupa vai ficando cada vez maior, né? Ninguém me entende nessa casa, não quero voltar para casa, porque está muito difícil. O problema não está em quem está lá, o problema está em você, tá? Tal a importância do grupo familiar, como, olha só o que é família. É a estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. Quando a gente tem uma doença, quando a gente tem um problema no trabalho, quando a gente não tem trabalho. Ela, a tua família, que vai te dar a estrutura para suportar a vida. Família é importante? Muito. Porque é ela que te dá vida. E que te faz querer viver. Mesmo cheio de problemas. O momento atual, conturbado pela inversão de valores, tá assim? Tá? Tá? Estamos passando por isso? No campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar. Então, eu preciso ter mais atenção para qual família? Para minha, não para do outro, tá? Nem para do vizinho, para do meu irmão, não. Para minha. Eu preciso preservar a harmonia dentro da minha casa. Como que eu faço isso? Mudando algumas questões. Se eu não mudar, se eu não renunciar a algumas coisas, vai dar para viver em paz? Eu não renuncio, você não renuncia, o outro também não renuncia e a gente vive em guerra. Vai dar para viver dessa forma? Vai ser muito difícil. Então, para a gente amenizar, a gente tem que cuidar. Primeiro de quem? Eu cuido primeiro de quem? De mim. Não importa o que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro faz. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ter um olhar mais leve, eu tenho que fazer as coisas mais tranquilas, eu tenho que falar mais baixo, eu não tenho que falar palavrão dentro da minha casa. Vocês sabiam que quando a gente manifesta alguns tipos de palavras pesadas, porque olha só, se pensamento tem cheiro, cor e peso, palavras têm o quê? O dobro. E quando eu manifesto elas dentro da minha casa, eu estou pegando todo o lixo mental, moral que eu tenho e estou depositando aonde? Lá dentro. Cuidado com as palavras, com os pensamentos e com os sentimentos que você tem dentro da sua casa. E aí, isso aí, né, essa preservação dessa harmonia é um valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. Toda a família é uma célula importante para um organismo chamado planeta Terra. Cada família é uma sociedade. Se uma família se uma célula estiver doente, o corpo todo vai ficar doente. Então não adianta falar assim, a sociedade não tem jeito. Quem é a sociedade, gente? Eu faço parte da sociedade. E qual é a primeira sociedade que tem que dar certo para mim? Porque é muito fácil querer ser missionário, viu, gente? Essa questão aí do Rio Grande do Sul mostrou muito isso. A pessoa, nossa, maravilhosa, está ajudando, está fazendo, está acontecendo, deixou sua casa daquele jeito. Briga com todo mundo, fala mal de todo mundo, faz tudo errado, mas quer ser missionário. Mas se eu não consigo ser missionário nem dentro da minha casa, vai dar para ser fora? Não. Aí é balela.
Então, isso a gente precisa cuidar. Porque são questões muito importantes. O lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado sempre. Eu vou aprender muito mais dentro do que fora da minha casa, tá? Qual é o aprendizado que eu tenho? Sempre das práticas das leis divinas. Ação e reação, todas aquelas práticas, justiça e misericórdia, né? E propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, mas também os inimigos. E aí eu pergunto para vocês acham que tem mais amigo ou inimigo lá dentro de casa? Hã? Sempre é mais inimigo, porque é com eles que a gente tem que se reajustar. De vez em quando vem um amigo, para amenizar um pouquinho. Tem família que só tem inimigo. Aí vai depender de merecimento, de justiça e misericórdia de Deus, tá? É imprescindível, contudo, examinar essa transitoriedade sempre. Uma hora eu sou mãe, uma hora eu sou filha, outra hora eu sou esposa e por aí vai. Essa é a transitoriedade da vida, tá? E aí tem as provas salvadoras e regenerativas, porque ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço. Qual é o seu campo sagrado de serviço? É a sua família. Lá, que é o seu campo sagrado de serviço. A última vez que eu fiz essa palestra numa casa, a pessoa falou assim, é o campo minado. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Não é campo minado, não, ele é sagrado. Lá tem várias bombas, mas eu preciso desarmar todas. Porque geralmente as bombas estão em quem? Em quem mais reclama. Cuidado, porque a reclamação é uma bomba. É uma grande bomba que acaba com relacionamentos de casais, de filhos. É gostoso morar com gente mal-humorada? Então não seja mal-humorado. Porque se o outro mal-humorado dá trabalho, você também dá. Se você reclama que o outro reclama, não reclame você. Porque conviver com gente que reclama o dia inteiro é muito difícil. É ou não é? Mas a gente só olha para o outro, não é assim? E aí eu trago aqui, por que evangelizar a família? Por que eu tenho que evangelizar a minha família? Primeiro pelas questões do que os Espíritos falam. E quando a gente fala evangelizar a família, eu estou falando de quê? De evangelho no lar, de evangelização de crianças na casa espírita, de evangelização de adultos, porque só Jesus vai salvar a sua família. Você sabia disso? Na transição planetária, quem não estiver pertinho de Jesus, não vai conseguir. Vai ser convidado a se retirar. Eu quero ser convidado a me retirar ou eu quero continuar? Por que evangelizar? Quando o lar se converte em santuário, quando eu faço evangelho no lar, na minha casa, o crime se recolhe ao museu. Será que tem criminoso na minha casa? Tem ou não tem? Todos nós fomos reprovados, considerando que todos nós cometemos algum delito. Quando eu trago o evangelho para dentro da minha casa, eu coloco o crime lá no museu. Não existe mais lá dentro da minha casa. Quando a família ora juntinha e Jesus se demora lá na sua casa, será que não seria gostoso que Jesus permanecesse um pouquinho mais lá dentro da minha casa? Será que a harmonia não ficaria melhor? Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos, lá dentro da sua casa. Jesus no lar é vida para o seu lar. Se está difícil, leva Jesus para dentro, porque sem Ele não vai dar. E nessa noite rogo a Ele que nos dê força e coragem, para que a gente consiga deixar Jesus mais perto, lá dentro de casa. Uma boa noite a todos.
Legal. Eu posso fazer um convite pro pessoal aqui? Em julho, dia 13, Elisete, é 13 e 14 o encontro de casais? É isso mesmo, dia 13 de julho nós teremos um encontro de casais promovido pela USE de São Vicente, União das Sociedades Espíritas, lá na área continental de São Vicente. Nós vamos passar um dia inteiro trabalhando casais, trabalhando famílias, porque a espiritualidade pede isso. E no dia 14 a gente vai trabalhar com jovens e solteiros, que são candidatos a formarem família. Tá? Depois, se vocês quiserem mais informações, é só perguntar para a Elisete, para a Silvina, que eles estão aí detentos aí das informações, tá bom? Uma boa noite. Boa noite.